Você já escapou de algo terrível e nem percebeu. Uma autora cristã revelou que milhares de filhos de Deus vivem protegidos todos os dias, mas não sabem. Acidentes que não aconteceram, decisões que foram impedidas, caminhos que você nunca seguiu. Tudo isso pode ter sido a mão invisível de Deus, agindo antes que o perigo se revelasse. Mas por que ele age em silêncio? Por que não sentimos? Por que tantos livramentos passam despercebidos? A resposta vai transformar a forma como você enxerga sua vida e vai despertar em você uma gratidão que talvez nunca tenha sentido antes. Quantas vezes você já sentiu que escapou de algo, mas não conseguiu explicar como? Aquele acidente que quase aconteceu, aquela decisão que você estava prestes a tomar e algo dentro de você disse não. Aquele caminho que você quase seguiu, mas por algum motivo mudou de ideia no último instante. Talvez você tenha chamado isso de sorte, coincidência ou simplesmente intuição. Mas e se eu te disser que por trás de cada um desses momentos existe uma proteção divina tão real quanto invisível? Ellen White, uma das vozes proféticas mais importantes da história cristã, dedicou parte de sua obra a revelar algo que poucos compreendem. Deus protege seus filhos constantemente, mas nem sempre de forma que possamos ver ou sentir. Essa proteção não vem acompanhada de trovões, anjos visíveis ou sinais no céu. Ela acontece no silêncio, nos bastidores da sua vida, antes mesmo que o perigo se revele. E é justamente por ser silenciosa que muitas vezes passa despercebida, e com ela nossa gratidão também. Antes de continuarmos, deixe sua curtida neste vídeo e se inscreva no canal, porque o conteúdo que compartilhamos aqui não é superficial, é profundo, é bíblico e pode transformar sua caminhada com Deus. E se algo tocar seu coração hoje, deixe um comentário. Compartilhe o que você está sentindo. Às vezes, escrever aquilo que está guardado dentro de nós é o primeiro no passo para a cura. Quero muito ler o seu comentário. Hoje, vamos caminhar por um tema que pode mudar completamente a forma como você enxerga a sua vida: a proteção silenciosa de Deus. Vamos entender por que ele age sem ser visto, como reconhecer sua mão mesmo quando tudo parece comum, e o que Ellen White nos ensina sobre os anjos que caminham ao nosso lado sem que saibamos. Você está prestes a descobrir que nunca esteve sozinho, nem por um segundo. E quando terminarmos essa jornada, sua fé, sua gratidão e sua confiança em Deus nunca mais serão as mesmas. Respire fundo, silencie o mundo ao seu redor e prepare seu coração para uma revelação que vai tocar sua alma de forma profunda. Vivemos em uma cultura que precisa ver para crer. Queremos sinais, confirmações, provas tangíveis de que Deus está agindo. Quando algo extraordinário acontece, quando escapamos de um acidente por centímetros, quando uma porta se fecha e outra se abre de forma milagrosa, aí sim reconhecemos a mão de Deus. Mas e quanto aos milhares de momentos em que ele age sem que percebamos? E quanto às proteções que acontecem antes mesmo que o perigo chegue perto de nós? Ellen White nos revela em seus escritos que a maior parte da proteção divina acontece exatamente onde nossos olhos não alcançam. Deus não precisa de espetáculo para cuidar de você. Ele não espera que o mal esteja às suas portas para agir. Ele age antes, de forma preventiva, silenciosa e absolutamente eficaz. No livro O Grande Conflito, Ellen White descreve com clareza como anjos de Deus trabalham incessantemente ao nosso redor, desviando perigos, influenciando decisões, impedindo que o mal se concretize. Ela escreve que muitas vezes, quando achamos que estamos tomando uma decisão por conta própria, na verdade estamos sendo guiados por impressões divinas tão sutis que nem percebemos. Aquele pensamento que te fez mudar de rota no trânsito,
aquele impulso que te levou a cancelar um compromisso, aquela sensação estranha que te impediu de fechar um negócio. Tudo isso pode ter sido a voz silenciosa de Deus protegendo você de algo que você nunca saberá o que era. E é exatamente aí que mora a fé verdadeira. Confiar mesmo sem ver, agradecer mesmo sem saber do que fomos poupados. A Bíblia nos diz em Salmos 91:11 que Deus dará ordens aos seus anjos a nosso respeito, para que nos guardem em todos os nossos caminhos. Todos os caminhos. Não apenas nos momentos de crise visível, mas em cada passo, cada escolha, cada respiração. Ellen White amplia essa verdade ao nos ensinar que esses anjos não são meros observadores, mas agentes ativos da proteção divina. Eles desviam acidentes antes que aconteçam, colocam pessoas certas no caminho, removem as erradas, sussurram advertências ao coração e criam barreiras invisíveis entre nós e o mal. Você pode não ter visto o anjo que segurou o carro que ia te atingir. Você pode não ter percebido a mão que desviou aquela bala perdida, mas isso não significa que eles não estavam lá. Talvez você esteja pensando agora em quantas vezes Deus te protegeu e você nem agradeceu. Quantas vezes Ele impediu algo terrível de acontecer e você seguiu sua vida sem perceber. Quantas orações foram respondidas de forma tão natural que você achou que era coincidência. Ellen White nos alerta que essa falta de percepção não é culpa nossa, mas consequência de uma vida espiritual que ainda não aprendeu a enxergar além do visível. Quando nossa fé amadurece, começamos a perceber a mão de Deus até no que parece comum. Começamos a agradecer não apenas pelos milagres evidentes, mas pelos invisíveis também. Começamos a entender que o maior livramento não é aquele que vemos, mas aquele que Deus nos poupou de ver. A proteção silenciosa de Deus é, na verdade, um ato de misericórdia. Se soubéssemos de todos os perigos que Ele desvia de nós diariamente, viveríamos em constante pavor. Se enxergássemos a dimensão da batalha espiritual que acontece ao nosso redor, talvez não conseguíssemos sequer sair de casa. Deus nos poupa dessa carga. Ele luta por nós nos bastidores enquanto seguimos nossa jornada com paz. Mas Ele espera que, mesmo sem ver, confiemos. Mesmo sem saber, agradeçamos. Mesmo sem entender, descansemos na certeza de que suas mãos nunca nos soltam. Ellen White nos ensina que a fé verdadeira não é aquela que só funciona diante do milagre visível, mas aquela que confia no Deus que age mesmo quando ninguém está vendo. Você já parou para pensar quantas vezes Deus te protegeu hoje? Quantas vezes nesta semana? Quantas vezes neste ano? A resposta é simples: você não sabe. E justamente por não saber, precisa confiar. Porque a proteção de Deus não depende da sua percepção, mas da fidelidade dele. E essa fidelidade é eterna, silenciosa e absolutamente inquebrantável. Nos próximos minutos, você vai descobrir como essa proteção se manifesta de formas que talvez nunca tenha imaginado. Prepare-se para enxergar sua vida com outros olhos. Existe um tipo de proteção divina que só compreendemos quando olhamos para trás. Aquele relacionamento que não deu certo e que na época te destruiu emocionalmente, mas que hoje você percebe que foi um livramento. Aquele emprego que você não conseguiu e que te frustrou profundamente, mas que mais tarde você descobriu que aquela empresa faliu ou que o ambiente era tóxico. Aquela viagem que você cancelou de última hora e depois soube que houve um acidente grave na estrada. Ellen White nos ensina que Deus vê o fim desde o princípio e muitas vezes nos protege fechando portas que achávamos que eram bênçãos. Ele nos desvia de caminhos que levariam à destruição,
mesmo quando choramos por não conseguir segui-los. E só depois, às vezes anos depois, entendemos que aquilo não foi rejeição divina, mas proteção divina. Quantas vezes você orou por algo com todo o seu coração e Deus disse não? Quantas vezes você lutou para que algo acontecesse e Deus permitiu que falhasse? Na hora, aquilo pareceu abandono, pareceu silêncio, pareceu que suas orações não estavam sendo ouvidas, mas Ellen White nos revela algo profundo. Muitas vezes, a maior resposta de Deus é o não, porque Ele sabe o que está do outro lado daquela porta que você tanto quer abrir. Ele vê o veneno naquele copo que você quer beber. Ele conhece a tempestade que está além daquele horizonte que parece tão bonito aos seus olhos. E, porque Ele te ama, Ele te protege até de você mesmo, até dos seus próprios desejos, até das suas próprias orações. E isso, meu irmão, minha irmã, é amor em sua forma mais pura. A Bíblia nos mostra isso de forma clara na história de José. Vendido como escravo pelos próprios irmãos, acusado injustamente, jogado na prisão, esquecido por anos. Se você perguntasse a José naquele momento se ele estava sendo protegido por Deus, ele provavelmente diria que não. Mas Ellen White nos lembra que cada passo daquele sofrimento estava sob o controle divino, preparando José para salvar uma nação inteira da fome. O que parecia abandono era proteção. O que parecia destruição era preparação. O que parecia o fim era apenas o começo de algo muito maior. E o mesmo acontece com você. Aquele não que você recebeu de Deus pode estar te protegendo de algo que você nunca saberá o que era. E um dia, quando estiver do outro lado, você vai agradecer por aquela porta fechada. Há livramentos que só a eternidade vai revelar. Ellen White escreve que quando chegarmos ao céu e pudermos ver nossa vida de forma completa, vamos nos surpreender com a quantidade de vezes que Deus nos protegeu sem que soubéssemos. Vamos ver os acidentes que foram evitados por segundos, as doenças que foram impedidas antes de se manifestar, as pessoas que foram removidas do nosso caminho antes que nos destruíssem, as decisões que foram bloqueadas antes que arruinassem nossa vida. E naquele momento, toda a frustração, toda a dor, toda a incompreensão que sentimos aqui na Terra vai se transformar em gratidão profunda, porque vamos entender que nunca estivemos sozinhos, nunca fomos abandonados, nunca fomos esquecidos. Cada segundo da nossa vida esteve sob a proteção ativa e intencional de um Deus que nos ama mais do que conseguimos compreender. Talvez você esteja vivendo agora um momento de frustração. Talvez esteja lutando para que algo aconteça e Deus esteja dizendo não. Talvez esteja orando por uma porta que continua fechada, por um milagre que não acontece, por uma resposta que não vem. Eu quero que você saiba de algo. Deus não está surdo, Ele não está ausente, Ele não te esqueceu. Às vezes, o maior milagre que Ele pode fazer na sua vida é te impedir de seguir um caminho que você acha que é o certo, mas que Ele sabe que vai te destruir. Confie nele. Confie mesmo sem entender. Confie mesmo quando dói. Porque um dia, quando você olhar para trás, vai perceber que aquele não foi o maior sim que Deus poderia te dar. Ellen White nos deixa uma verdade poderosa. A gratidão verdadeira não é apenas pelos livramentos que vemos, mas pelos que nunca veremos. É agradecer a Deus não apenas pelo que Ele fez, mas pelo que Ele impediu. Não apenas pelas portas que abriu, mas pelas que Ele fechou. Não apenas pelas bênçãos que recebemos, mas pelas tragédias que nunca chegaram até nós. E quando você começar a viver nesse nível de gratidão, sua fé vai se transformar. Porque você não vai mais precisar entender tudo para confiar. Você vai saber que mesmo quando não vê, mesmo quando não sente, mesmo quando não entende,
Deus está te protegendo. E isso muda tudo. Ellen White dedicou parte significativa de seus escritos para revelar algo que a maioria dos cristãos conhece teoricamente, mas não compreende em profundidade: a realidade dos anjos ministradores. Em O Grande Conflito, ela descreve de forma detalhada como esses seres celestiais trabalham incessantemente em favor dos filhos de Deus, executando as ordens divinas de proteção, orientação e livramento. Ela nos ensina que cada cristão possui anjos designados para acompanhá-lo, não como simples observadores, mas como guardiões ativos que interferem diretamente nas circunstâncias da vida. Esses anjos não agem por conta própria, mas sob a direção de Deus, cumprindo sua vontade de proteger aqueles que o amam. E o mais impressionante é que essa proteção acontece o tempo todo, mesmo quando não temos consciência dela. A Bíblia nos dá várias confirmações sobre essa realidade. Hebreus 1:14 pergunta: não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação? A resposta é clara: sim, eles são. Ellen White amplia essa verdade ao descrever situações específicas onde anjos impediram mortes, desviaram desastres, protegeram crianças, guiaram viajantes, inspiraram decisões e até mesmo lutaram contra forças espirituais das trevas que tentavam destruir os filhos de Deus. Ela escreve que muitas vezes, quando achamos que estamos sozinhos em um momento de perigo, na verdade estamos rodeados por seres celestiais que nos protegem com um poder que não conseguimos mensurar. O problema não é a ausência deles, mas nossa incapacidade de percebê-los. Ellen White relata em seus escritos experiências pessoais onde anjos a protegeram de formas sobrenaturais. Em uma ocasião, durante uma viagem perigosa, ela e seus companheiros foram preservados de um acidente fatal, porque anjos literalmente seguraram a carruagem que estava prestes a cair em um precipício. Em outro momento, ela foi alertada por uma impressão espiritual tão forte que mudou completamente seus planos, e depois descobriu que, se tivesse seguido o caminho original, teria enfrentado uma situação de risco mortal. Esses relatos não são lendas ou exageros, mas testemunhos registrados de uma mulher que viveu em constante comunhão com Deus e que desenvolveu sensibilidade espiritual para perceber o que a maioria de nós ignora: a presença ativa e protetora dos anjos de Deus. Mas você pode estar se perguntando: se os anjos estão tão presentes, por que não os vejo? Por que não sinto? Ellen White responde essa pergunta com profundidade espiritual. Ela nos ensina que Deus, em sua sabedoria, mantém os anjos invisíveis para que nossa fé não dependa do que vemos, mas do que cremos. Se pudéssemos ver os anjos o tempo todo, nossa confiança seria baseada na visão, não na fé. E Deus deseja que confiemos nele mesmo quando não há evidências visíveis. Além disso, se enxergássemos a dimensão real da batalha espiritual que acontece ao nosso redor, o medo poderia nos paralisar. Deus nos protege até de enxergar o que Ele está nos protegendo. Ele nos dá paz enquanto luta por nós nos bastidores, e isso é pura misericórdia. Ellen White também nos alerta que a presença dos anjos não é garantida automaticamente. Embora Deus deseje proteger todos os seus filhos, há atitudes e escolhas que podem afastar a proteção angelical. Quando nos entregamos deliberadamente ao pecado, quando ignoramos as advertências do Espírito Santo, quando nos colocamos propositalmente em situações de risco espiritual, os anjos não podem nos proteger como desejam. Não porque Deus deixou de nos amar, mas porque Ele respeita nosso livre-arbítrio. Ellen White escreve que os anjos sofrem quando veem filhos de Deus se afastando da proteção divina por escolhas imprudentes. Eles anseiam por nos guardar, mas não podem violar nossa vontade.
Por isso, viver em comunhão com Deus, buscar santidade, orar constantemente e obedecer à palavra são formas de garantir que a proteção angelical permaneça ativa em nossa vida. Imagine por um momento quantos anjos estão ao seu redor neste exato instante. Quantos seres celestiais foram designados por Deus para te proteger, te guiar, te fortalecer. Ellen White nos ensina que se nossos olhos fossem abertos, ficaríamos maravilhados com a multidão de anjos que nos cercam. E esses anjos não estão lá por acaso. Eles foram enviados porque Deus te ama, porque Ele te considera precioso, porque Ele tem planos para você que vão muito além do que você consegue enxergar agora. Nos próximos minutos, você vai entender por que Deus escolheu agir em silêncio e como essa escolha revela a profundidade do seu amor por você. Se Deus é poderoso o suficiente para nos proteger de forma visível e espetacular, por que Ele escolhe agir em silêncio? Por que Ele não envia sinais claros cada vez que nos livra de um perigo? Por que não faz com que vejamos os anjos que nos guardam? Ellen White nos revela que essa escolha divina não é ausência de poder, mas sabedoria profunda. Deus age em silêncio porque sabe que a fé verdadeira não pode depender de sinais constantes. Se Ele nos mostrasse cada perigo do qual nos protege, viveríamos em constante medo. Se Ele nos revelasse cada detalhe de sua proteção, nossa confiança seria baseada no que vemos, não em quem Ele é. E Deus deseja que o conheçamos de forma íntima, não apenas como um protetor que age quando vemos, mas como um pai que cuida de nós o tempo todo, mesmo quando não percebemos. A Bíblia nos mostra que a fé madura cresce justamente na ausência de evidências visíveis. Hebreus 11:1 nos diz que a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Ellen White desenvolve esse conceito ao nos ensinar que Deus está constantemente educando seus filhos para uma confiança que vai além dos sentidos. Ele quer que aprendamos a descansar nele mesmo quando tudo parece incerto. Ele deseja que confiemos mesmo quando não entendemos. Ele anseia que o amemos não pelo que ele faz, mas por quem ele é. E o silêncio divino é, muitas vezes, a ferramenta que ele usa para nos levar a esse nível de intimidade. Quando Deus age sem que vejamos, Ele nos convida a crer sem precisar de provas. E essa é a fé que Ele mais valoriza. Além disso, Ellen White nos ensina que o silêncio de Deus também é uma proteção em si mesmo. Se soubéssemos de todos os perigos que Ele desvia diariamente, não conseguiríamos viver em paz. Imagine acordar sabendo que naquele dia você escaparia de 3 acidentes, 2 golpes financeiros e uma traição. O peso dessa informação seria insuportável. Deus, em sua misericórdia, nos protege não apenas dos perigos, mas também do conhecimento deles. Ele nos permite viver com tranquilidade enquanto Ele luta batalhas em nosso favor. Ele nos dá paz enquanto destrói armadilhas que foram preparadas contra nós. Ele nos deixa dormir tranquilos enquanto anjos vigiam nossa casa. E tudo isso acontece em silêncio porque Deus sabe que essa é a melhor forma de cuidar de nós. Há também uma dimensão escatológica nessa questão. Ellen White nos alerta que vivemos no tempo do fim, em meio ao grande conflito entre o bem e o mal. Satanás trabalha incessantemente para destruir os filhos de Deus, mas suas estratégias são impedidas constantemente pela proteção divina. Se Deus agisse de forma escancarada cada vez que nos protege, o próprio inimigo aprenderia os padrões da proteção e mudaria suas táticas. Mas porque Deus age em silêncio, de formas variadas e imprevisíveis, o inimigo não consegue decifrar completamente como somos protegidos. Essa invisibilidade estratégica é uma das razões pelas quais Deus mantém sua proteção discreta.
Ele nos guarda com sabedoria, não apenas com poder. E essa sabedoria se manifesta justamente no silêncio. Outro aspecto fundamental é que o silêncio de Deus nos ensina humildade. Quando percebemos que fomos protegidos sem ter feito nada para merecer, sem ter pedido especificamente, sem ter sequer percebido, somos confrontados com uma verdade poderosa. Nossa vida não depende de nós mesmos. Ellen White nos ensina que um dos maiores perigos espirituais é a autossuficiência, a ilusão de que controlamos nossa própria existência. Mas quando Deus age em silêncio e depois nos revela, de alguma forma, que estivemos protegidos sem saber, somos lembrados de que dependemos completamente dele. Essa dependência consciente é o solo onde a verdadeira espiritualidade cresce. É no reconhecimento da nossa fragilidade e da fidelidade silenciosa de Deus que nos tornamos verdadeiramente filhos e não apenas servos. Ellen White nos deixa um convite profundo. Aprenda a confiar no Deus que age sem ser visto. Não espere sinais para crer, não exija provas para confiar, não condicione sua fé ao que seus olhos enxergam, porque o Deus que te protege em silêncio é o mesmo que te ama em silêncio, que te sustenta em silêncio, que te guia em silêncio. E um dia, quando você estiver diante dele, vai perceber que esse silêncio nunca foi ausência, mas presença cuidadosa. Nunca foi distância, mas proximidade respeitosa. Nunca foi abandono, mas amor que não precisa de holofotes para ser real. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai descobrir algo que vai desafiar sua compreensão sobre o que significa ser protegido por Deus. Um dos maiores enganos espirituais é acreditar que a proteção de Deus significa a ausência de dificuldades. Muitos cristãos, quando enfrentam provações, doenças, perdas ou desafios, concluem erroneamente que Deus os abandonou ou que não estão mais sob sua proteção. Ellen White nos ensina com clareza que essa é uma visão distorcida da realidade espiritual. Deus não promete nos livrar de todas as provas, mas promete estar conosco em cada uma delas. A proteção divina não elimina o sofrimento, mas nos sustenta através dele. Não nos poupa de toda dor, mas nos dá força para suportá-la. Não nos isola das tempestades, mas nos guarda em meio a elas. E muitas vezes é justamente nas provas que a proteção de Deus se manifesta de forma mais poderosa, mesmo que não da maneira que esperávamos. A Bíblia está repleta de exemplos de homens e mulheres que foram protegidos por Deus, mas não poupados de sofrimento. Daniel foi protegido na cova dos leões, mas teve que entrar nela. Os 3 jovens hebreus foram protegidos na fornalha ardente, mas tiveram que atravessar o fogo. Paulo foi protegido em naufrágios, prisões e perseguições, mas não foi poupado de vivê-las. Ellen White nos ensina que Deus poderia ter impedido que essas situações acontecessem, mas escolheu permitir que seus filhos as enfrentassem porque sabia que dali sairia um testemunho poderoso e um amadurecimento espiritual profundo. A proteção de Deus não está em nos livrar da provação, mas em nos guardar dentro dela, moldando nosso caráter, fortalecendo nossa fé e preparando-nos para a eternidade. Talvez você esteja passando por algo difícil agora. Talvez esteja doente, desempregado, enfrentando um luto, vivendo uma crise familiar, lidando com ansiedade ou depressão. E talvez esteja se perguntando, onde está a proteção de Deus? Se Ele me ama, por que permite que eu sofra? Ellen White nos responde com ternura e verdade. Deus te ama exatamente por permitir que você passe por isso, porque Ele sabe que há coisas em você que só podem ser transformadas através da provação. Há níveis de fé que só podem ser alcançados quando tudo ao redor desmorona e você continua de pé, não porque tem forças, mas porque Ele te sustenta.
Há intimidade com Deus que só nasce quando você o busca não por bênçãos, mas simplesmente porque precisa dele. E tudo isso faz parte da proteção divina, mesmo que doa, mesmo que você não entenda. Ellen White nos ensina que Deus vê o quadro completo, enquanto nós vemos apenas fragmentos. Ele sabe que certas bênçãos que pedimos poderiam nos destruir espiritualmente se fossem concedidas agora. Ele sabe que certos confortos que desejamos poderiam nos afastar dele. Ele sabe que certas facilidades poderiam nos tornar fracos, superficiais, dependentes de coisas temporais ao invés de eternas. Por isso, às vezes Deus nos protege permitindo que enfrentemos dificuldades. Ele nos guarda através da provação, não apesar dela. E quando chegamos do outro lado, percebemos que fomos transformados de uma forma que nunca teríamos sido se Ele tivesse removido a dor. Essa é a proteção mais profunda. Aquela que cuida não apenas do nosso corpo, mas da nossa alma e do nosso destino eterno. A proteção de Deus também se manifesta em nos ensinar dependência. Ellen White escreve que um dos maiores perigos da prosperidade é a autossuficiência espiritual. Quando tudo vai bem, quando temos saúde, dinheiro, conforto e segurança, corremos o risco de achar que não precisamos de Deus de forma urgente. Mas quando a provação chega, quando os recursos acabam, quando a saúde falha, quando as certezas desmoronam, somos lembrados de que dependemos completamente de Deus. E nesse lugar de total dependência, encontramos uma proteção que vai muito além do físico. A proteção da nossa vida espiritual. Deus prefere que você enfrente provações e permaneça conectado a Ele, do que viva em conforto e se afaste dele. Porque Ele sabe que a verdadeira destruição não é perder bens temporais, mas perder a eternidade. Ellen White nos deixa uma verdade reconfortante. Deus nunca permite uma provação que seja maior do que sua graça para sustentá-la. Ele mede cada dificuldade, cada dor, cada desafio que enfrenta. Nada vem até você sem passar primeiro pelas mãos dele. E se ele permitiu, é porque sabe que você consegue suportar, não sozinho, mas com ele. A proteção de Deus em meio à provação é real, é ativa e é suficiente. Ela pode não remover a tempestade, mas te dá paz no meio dela. Pode não curar instantaneamente, mas te dá força para continuar. Pode não mudar as circunstâncias, mas transforma você através delas. E quando tudo passar, você vai olhar para trás e perceber que nunca esteve sozinho. Nos próximos minutos, você vai aprender a reconhecer a mão de Deus, mesmo nas situações mais comuns da sua vida. A proteção de Deus não acontece apenas em momentos dramáticos ou situações de risco extremo. Ela se manifesta todos os dias, em detalhes tão pequenos e comuns que passam despercebidos pela maioria das pessoas. Ellen White nos ensina que desenvolver sensibilidade espiritual para reconhecer a mão de Deus no cotidiano é uma das disciplinas mais importantes da vida cristã, porque quando aprendemos a enxergar Deus nas coisas simples, nossa gratidão se multiplica, nossa fé se fortalece e nossa comunhão com Ele se aprofunda. Aquele trânsito que te atrasou e te fez evitar um acidente à frente, aquele telefonema que chegou na hora exata em que você mais precisava, aquela oportunidade que surgiu sem você buscar. Tudo isso pode ser a mão silenciosa de Deus orquestrando sua vida com cuidado e amor. Mas como desenvolver essa sensibilidade? Ellen White nos orienta para alguns caminhos práticos. O primeiro deles é a oração constante. Quando vivemos em atitude de oração, conversando com Deus ao longo do dia, compartilhando com Ele nossos pensamentos, decisões e sentimentos, começamos a perceber sua voz de forma mais clara. Começamos a notar impressões espirituais que antes ignorávamos.
Aquele pensamento que te faz mudar de ideia no último minuto. Aquele desconforto inexplicável que te impede de seguir um caminho. Aquela paz repentina que te confirma uma decisão. Tudo isso pode ser a comunicação silenciosa de Deus com você. E quanto mais você cultiva intimidade com Ele, mais fácil fica reconhecer sua voz em meio ao barulho da vida. Outro caminho é a gratidão intencional. Ellen White nos ensina que a ingratidão cega espiritualmente. Quando vivemos focados no que não temos, no que deu errado, no que nos falta, perdemos a capacidade de enxergar as bênçãos que já estão presentes. Mas quando desenvolvemos o hábito de agradecer a Deus pelas coisas pequenas, começamos a perceber que nossa vida está repleta de proteções e provisões divinas. Agradeça por acordar com saúde, agradeça pelo alimento na mesa, agradeça pelo emprego, pela família, pelo teto sobre sua cabeça. Agradeça até pelas coisas que parecem comuns, porque nada é comum quando vem das mãos de Deus. E à medida que você agradece, seus olhos vão se abrindo para enxergar a proteção divina em lugares onde antes você não via. A leitura da Palavra de Deus também é fundamental. Ellen White nos ensina que a Bíblia não é apenas um livro de conhecimento, mas um meio de comunhão. Quando meditamos nas Escrituras, nossa mente é renovada, nossa percepção espiritual é aguçada e começamos a interpretar a vida através da perspectiva de Deus, não apenas da nossa. Você começa a lembrar que nenhum detalhe da sua vida passa despercebido por Ele, que até os cabelos da sua cabeça estão contados, que Ele cuida dos pássaros e das flores e muito mais de você. E quando essa verdade se enraiza no seu coração, você para de ver coincidências e começa a ver providências. Para de achar que está sozinho e começa a perceber que cada passo seu é guardado, cada decisão sua é acompanhada, cada momento seu é protegido. Ellen White também nos alerta para não desprezarmos as impressões espirituais. Quantas vezes você sentiu que deveria ou não fazer algo, mas ignorou aquele sentimento porque parecia irracional? Quantas vezes você teve um impulso de ligar para alguém, orar por alguém, mudar de rota, cancelar um compromisso e simplesmente desconsiderou porque não tinha uma explicação lógica? Ellen White nos ensina que muitas dessas impressões são a voz do Espírito Santo nos guiando e protegendo. Não devemos ser imprudentes ou supersticiosos, mas também não devemos ignorar completamente esses sussurros espirituais. Quando uma impressão persiste, quando algo dentro de você insiste em te alertar ou te direcionar, pare e ore. Peça discernimento a Deus. E se aquela impressão estiver alinhada com a palavra, se trouxer paz e não confusão, considere que pode ser Deus te protegendo de algo que você ainda não vê. Por fim, Ellen White nos ensina que reconhecer a mão de Deus no cotidiano exige fé, não apenas lógica. Nem sempre você vai ter explicações racionais para tudo. Nem sempre vai entender por que algo aconteceu ou deixou de acontecer. Mas quando você escolhe crer que Deus está no controle, que Ele te ama e que Ele te protege constantemente, sua vida inteira muda. Você para de viver com medo. Para de se desesperar diante do incerto. Para de achar que está à mercê do acaso. E começa a viver com a confiança profunda de que, aconteça o que acontecer, você está seguro nas mãos de um Deus que nunca falha, nunca dorme, nunca te abandona. Essa é a maior proteção de todas. A paz que vem de saber que você pertence a Ele. Ellen White nos ensina que uma das maiores proteções que Deus nos oferece não vem de fora, mas de dentro. A sensibilidade espiritual. Quando cultivamos uma vida de intimidade com Deus, quando buscamos santidade, quando guardamos nossa mente e coração puros, desenvolvemos uma percepção espiritual que funciona como um sistema de alerta divino. É como se nossa alma
se tornasse sintonizada com a voz de Deus de tal forma que conseguimos discernir perigos antes que se concretizem, reconhecer armadilhas antes de cair nelas e evitar caminhos que nos levariam à destruição. Essa sensibilidade não é um dom exclusivo de alguns, mas uma capacidade que todos os cristãos podem e devem desenvolver através da comunhão constante com Deus. A Bíblia nos mostra que o Espírito Santo é quem nos guia em toda a verdade. Em João 16:13, Jesus promete que o Espírito nos conduziria e nos revelaria as coisas que haviam de vir. Ellen White amplia essa verdade ao nos ensinar que o Espírito Santo trabalha constantemente em nosso coração, nos advertindo, nos guiando, nos protegendo através de impressões, convicções e até mesmo de um desconforto espiritual quando estamos prestes a tomar uma decisão errada. Mas há um problema. Essa voz é suave, delicada, fácil de ser abafada pelo barulho do mundo, pelas nossas próprias emoções, pelos nossos desejos carnais e pela pressa da vida moderna. Por isso, desenvolver sensibilidade espiritual exige disciplina, silêncio, tempo dedicado a Deus e disposição para ouvir, mesmo quando a resposta não é o que queremos ouvir. Ellen White nos alerta que o pecado embota a sensibilidade espiritual. Quando nos entregamos deliberadamente a práticas que sabemos que desagradam a Deus, quando alimentamos pensamentos impuros, quando nos expomos constantemente a conteúdos que contaminam nossa mente, estamos, na verdade, destruindo nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. É como se a alma ficasse endurecida, insensível, incapaz de perceber as advertências divinas. E quando isso acontece, nos tornamos vulneráveis espiritualmente. Caminhamos em terreno perigoso sem perceber. Tomamos decisões destrutivas, achando que são boas. Nos relacionamos com pessoas que vão nos prejudicar sem discernir. E tudo isso porque perdemos a sensibilidade que nos protegeria. Por isso, guardar o coração não é legalismo, é proteção. Viver em santidade não é fanatismo, é sabedoria. Há uma relação direta entre tempo com Deus e discernimento espiritual. Ellen White escreve que aqueles que dedicam tempo diário à oração, meditação na palavra e comunhão com Deus desenvolvem uma intimidade que os capacita a reconhecer sua voz em meio às vozes do mundo. É como um filho que conhece tão bem a voz do pai que consegue identificá-la mesmo em meio a uma multidão. Quando você passa tempo com Deus, quando conversa com Ele, quando lê sua palavra não por obrigação, mas por amor, você vai conhecendo seu caráter, seus caminhos, sua forma de agir. E quando uma decisão precisa ser tomada, quando um caminho precisa ser escolhido, algo dentro de você sabe, simplesmente sabe, o que Deus quer. Essa certeza não vem de uma voz audível, mas de uma convicção profunda que nasce da intimidade. Ellen White também nos ensina que a sensibilidade espiritual nos protege não apenas de perigos físicos, mas de enganos doutrinários, relacionamentos tóxicos, oportunidades que parecem boas, mas são armadilhas do inimigo e até de nós mesmos. Quantas vezes você estava prestes a fazer algo e sentiu um aperto no coração? Quantas vezes estava para aceitar uma proposta e algo dentro de você disse não? Quantas vezes estava confiando em alguém e uma inquietação te alertou? Isso é Deus te protegendo através da sensibilidade espiritual. Mas essa proteção só funciona se você estiver disposto a obedecer, mesmo quando não entende. Mesmo quando todos ao redor dizem que você está errado, mesmo quando parece irracional, porque há uma sabedoria que vem de Deus e que está acima da lógica humana. Por fim, Ellen White nos encoraja a pedir a Deus que nos dê e nos mantenha sensíveis espiritualmente. Essa é uma oração que Ele sempre responde, porque está alinhada com sua vontade.
Peça a Deus que te dê um coração que o ouça. Peça que Ele te dê discernimento para reconhecer sua voz. Peça que Ele te proteja de tomar decisões que parecem certas, mas estão erradas. Peça que Ele te guarde de pessoas, situações e caminhos que te afastariam dele. E confie que Ele vai responder. Porque Deus não deseja apenas te proteger, Ele deseja que você viva consciente dessa proteção, reconhecendo sua mão, agradecendo sua fidelidade e caminhando em intimidade profunda com Ele. Uma das formas mais impressionantes da proteção divina é o que Ellen White chama de livramentos preventivos. São aquelas situações em que Deus age antes mesmo que o perigo se manifeste, criando circunstâncias que nos desviam de tragédias que nunca chegaremos a saber que existiram. Aquele alarme que não tocou e te fez atrasar, mas te livrou de um acidente no caminho. Aquele compromisso que foi cancelado de última hora e te poupou de estar no lugar errado na hora errada. Aquela pessoa que não respondeu sua mensagem e te impediu de entrar em um negócio fraudulento. Ellen White nos ensina que Deus não espera que o mal chegue até você para te proteger. Ele age antes, de forma tão sutil que você nem percebe que foi poupado de algo. E essa é, talvez, a forma mais misericordiosa de proteção. Aquela que te livra sem que você precise carregar o peso de saber do que foi liberto. A Bíblia nos mostra exemplos claros de proteção preventiva. Quando Deus impediu Abraão de sacrificar Isaque, ele não apenas interrompeu o ato, mas providenciou uma solução antes que a angústia se completasse. Quando José foi vendido como escravo, Deus já estava preparando o livramento anos antes da fome chegar. Quando o anjo fechou a boca dos leões antes que Daniel fosse jogado na cova, a proteção já estava garantida antes do perigo se concretizar. Ellen White nos ensina que esse é o padrão de Deus. Ele trabalha nos bastidores, nos detalhes, nas circunstâncias, orquestrando situações de forma que você seja poupado de males que nem sabe que existem. E muitas vezes você só vai entender isso quando chegar à eternidade e puder ver sua vida de forma completa. Quantas vezes você reclamou de algo que deu errado, mas depois descobriu que aquilo te salvou de algo pior? Quantas vezes você se frustrou porque algo não aconteceu do jeito que você queria, mas meses depois percebeu que foi um livramento? Ellen White nos alerta que nossa visão limitada nos impede de enxergar a sabedoria de Deus em tempo real. Nós vemos apenas o momento presente, mas Deus vê o fim desde o princípio. Ele sabe o que está à frente. Ele conhece as armadilhas que foram preparadas contra você. Ele vê os perigos que você não vê. E porque Ele te ama, Ele age antes, impedindo, desviando, bloqueando, preparando caminhos alternativos. E muitas vezes, o que parece um inconveniente, um atraso, uma frustração, é, na verdade, a mão de Deus te protegendo de forma preventiva. Ellen White também nos ensina que Deus usa pessoas, circunstâncias e até mesmo o que parece ser azar para nos proteger preventivamente. Aquela pessoa que te deu um conselho no momento certo e te impediu de tomar uma decisão ruim. Aquele imprevisto que mudou seus planos e te salvou de estar em um lugar perigoso. Aquele sentimento de desconforto que te fez recusar uma proposta que parecia boa, mas era uma armadilha. Tudo isso pode ser Deus trabalhando através de situações comuns para te proteger de formas extraordinárias. O problema é que muitas vezes, ao invés de agradecer, reclamamos. Ao invés de reconhecer a proteção, nos frustramos. Ao invés de confiar, questionamos. E perdemos a oportunidade de ver a mão de Deus onde ela realmente está. Há também livramentos preventivos que acontecem no nível espiritual. Ellen White escreve que muitas vezes Deus impede que certas tentações cheguem até nós, porque sabe que, naquele momento, não teríamos forças para resistir.
Ele bloqueia certas influências, remove certas pessoas do nosso caminho, fecha certas portas, porque sabe que se as atravessássemos, cair, íamos em pecado. Isso não significa que Deus nos trata como robôs sem vontade própria, mas que Ele, em sua misericórdia, nos protege até de nós mesmos, quando sabe que estamos vulneráveis. E essa proteção preventiva espiritual é tão importante quanto a física, porque o que está em jogo não é apenas nossa vida terrena, mas nossa salvação eterna. Ellen White nos convida a viver com os olhos abertos para essas proteções preventivas. Quando algo der errado, antes de reclamar, pergunte a Deus se aquilo pode ser uma proteção disfarçada. Quando algo não acontecer como você planejou, ao invés de se frustrar, agradeça pela possibilidade de estar sendo poupado de algo que você não vê. Quando um caminho se fechar, confie que Deus pode estar te redirecionando para te livrar de um perigo à frente. Viva com a consciência de que Deus age constantemente antes que você precise, antes que você saiba, antes que você perceba. E quando você começar a viver assim, sua vida vai se transformar em um testemunho constante da fidelidade de um Deus que nunca dorme, nunca falha e nunca te abandona. Embora Deus nos proteja constantemente, Ellen White nos alerta que existe um perigo real em ignorar ou desprezar essas proteções. Quando nos tornamos insensíveis às advertências divinas, quando deliberadamente escolhemos caminhos que sabemos que desagradam a Deus, quando ignoramos as impressões do Espírito Santo e seguimos nossa própria vontade, podemos, aos poucos, nos afastar da proteção que Deus deseja nos dar. Não porque Deus deixou de nos amar, mas porque Ele respeita nosso livre-arbítrio. Ele não nos força a aceitar sua proteção. Ele não nos obriga a ouvir sua voz. E quando escolhemos deliberadamente o caminho errado, estamos, na verdade, escolhendo viver fora da cobertura que Ele estabeleceu para nos guardar. E isso tem consequências reais, algumas delas irreversíveis nesta vida. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que ignoraram a proteção de Deus e sofreram as consequências. Sansão tinha proteção divina extraordinária, mas quando deliberadamente se entregou ao pecado e revelou o segredo de sua força, perdeu não apenas a proteção física, mas também a espiritual. Saul foi ungido rei por Deus, mas quando escolheu a desobediência e a rebeldia, a proteção divina se afastou dele e ele terminou seus dias em tragédia. Judas caminhou com Jesus por 3 anos, mas quando escolheu a ganância e a traição, nenhum milagre o protegeu do caminho destrutivo que ele mesmo escolheu. Ellen White nos ensina que Deus chora quando vê seus filhos se afastando voluntariamente de sua proteção, mas Ele não viola o livre-arbítrio. Ele adverte, Ele suplica, Ele alerta, mas no fim respeita nossa escolha. Um dos perigos mais sutis é o da negligência espiritual. Não é necessário cometer pecados graves para se afastar da proteção de Deus. Às vezes, simplesmente deixar de orar, deixar de ler a palavra, deixar de buscar comunhão com Deus, já é suficiente para criar brechas espirituais. Ellen White compara isso a uma fortaleza que, aos poucos, vai perdendo suas defesas. Primeiro, a oração se torna rara. Depois, a palavra é esquecida. Em seguida, a igreja é negligenciada. E sem perceber, aquela pessoa que um dia viveu sob a proteção divina, agora está espiritualmente exposta, vulnerável, caminhando em terreno perigoso sem a cobertura que antes tinha. E o pior é que muitas vezes essa pessoa nem percebe o quanto se afastou até que a crise chega e ela descobre que está sozinha. Ellen White também nos alerta para o perigo de desprezar as advertências espirituais. Quantas vezes Deus te advertiu através de um sermão, de um versículo, de um conselho, de uma impressão no coração e você simplesmente ignorou?
Quantas vezes você sentiu que deveria se afastar de uma situação, de uma pessoa, de um hábito e escolheu continuar? Quantas vezes o Espírito Santo te convenceu de algo e você endureceu o coração? Ellen White nos ensina que cada vez que ignoramos a voz de Deus, nos tornamos um pouco mais insensíveis. É como se nossa consciência fosse cauterizada aos poucos, e chega um momento em que não ouvimos mais, não porque Deus parou de falar, mas porque nos tornamos surdos espiritualmente. E nesse estado, a proteção divina não pode operar plenamente porque nos colocamos, por escolha própria, fora do alcance dela. Outro perigo grave é a autossuficiência. Ellen White escreve que quando as coisas vão bem, quando temos saúde, recursos, sucesso e conforto, corremos o risco de achar que não precisamos de Deus de forma tão urgente. Esquecemos que cada respiração é uma dádiva, que cada dia é uma proteção, que cada conquista só foi possível porque Ele permitiu. E nessa autossuficiência nos afastamos espiritualmente, paramos de depender, paramos de buscar, paramos de reconhecer. E sem perceber, nos tornamos vulneráveis, porque a proteção de Deus não é automática, ela é relacional. Ela depende de comunhão, de busca, de intimidade. E quando essa intimidade é quebrada por nossa negligência, a proteção também é comprometida. Não totalmente, porque Deus nunca nos abandona completamente, mas parcialmente, porque Ele respeita nossas escolhas. Ellen White nos deixa um alerta solene e amoroso. Não brinque com a proteção de Deus. Não ignore sua voz. Não despreze suas advertências. Não viva como se pudesse fazer o que quiser e ainda assim contar com a cobertura divina. Deus te ama profundamente, mas Ele não protege aqueles que deliberadamente escolhem caminhos de destruição. Ele não guarda aqueles que rejeitam sua orientação. Ele não pode salvar quem não quer ser salvo. Por isso, examine seu coração hoje. Veja se há áreas da sua vida onde você está ignorando a voz de Deus. Veja se há hábitos, relacionamentos, escolhas que você sabe que desagradam a Ele. E volte. Enquanto há tempo, volte, porque a proteção de Deus está disponível, mas ela exige que você permaneça perto dele. E só há segurança verdadeira em sua presença. Depois de compreendermos a profundidade da proteção silenciosa de Deus, surge uma pergunta inevitável. Como devemos responder a isso? Ellen White nos ensina que a resposta mais apropriada é a gratidão profunda, consciente e constante. Não apenas pelos livramentos que vemos, mas especialmente pelos que nunca veremos. Não apenas pelas bênçãos evidentes, mas pelas invisíveis. Não apenas pelos milagres que nos deixam boquiabertos, mas pelas proteções diárias que passam despercebidas. A gratidão verdadeira não espera entender tudo para agradecer. Não precisa de provas visíveis para reconhecer a bondade de Deus. Ela simplesmente confia que, se Ele diz que nos protege, então estamos protegidos. E vive em constante reconhecimento dessa realidade, mesmo quando os olhos não conseguem enxergá-la. A Bíblia nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,18 que devemos dar graças em tudo, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus. Ellen White amplia essa verdade ao nos ensinar que a gratidão não é apenas uma atitude emocional, mas uma disciplina espiritual que transforma nossa percepção da vida. Quando você acorda e agradece a Deus por mais um dia, está reconhecendo que aquele dia não é garantido, mas é um presente. Quando agradece pela comida, pelo emprego, pela família, pela saúde, está admitindo que nada disso é resultado apenas do seu esforço, mas da provisão e proteção divinas. E quando agradece até pelas coisas que não entende, pelas portas fechadas, pelos planos frustrados, pelos nãos que recebeu, está declarando que confia em Deus, mesmo quando não compreende seus caminhos.
Ellen White nos ensina que a gratidão abre os olhos espirituais. Quando vivemos em atitudes de gratidão, começamos a perceber bênçãos que antes ignorávamos. Começamos a ver a mão de Deus em lugares onde antes víamos apenas acaso. Começamos a reconhecer proteções onde antes víamos apenas coincidências. É como se a gratidão purificasse nossa visão espiritual, nos capacitando a enxergar a realidade além da superfície. E quanto mais você agradece, mais razões para agradecer você encontra. É um ciclo virtuoso que transforma completamente a forma como você vive, pensa e se relaciona com Deus. Porque a gratidão não muda apenas o que você vê, muda quem você é. Mas a gratidão verdadeira vai além das palavras. Ellen White nos ensina que ela se manifesta em obediência, fidelidade e serviço. Quando você realmente reconhece o quanto Deus te protege, te ama e te sustenta, a resposta natural é viver de forma que o agrade. É guardar seus mandamentos não por medo, mas por amor. É servi-lo não por obrigação, mas por gratidão. É compartilhar com outros a bondade que você experimentou, porque a gratidão que não se traduz em ação é superficial. A gratidão que não transforma comportamento é vazia. Mas a gratidão que nasce de um coração que realmente compreendeu a fidelidade de Deus se manifesta em uma vida completamente dedicada a Ele. Ellen White também nos alerta que a ingratidão é um dos pecados mais graves aos olhos de Deus. Não porque Deus seja carente de reconhecimento humano, mas porque a ingratidão revela um coração cego, insensível, incapaz de perceber as bênçãos que o cercam. E quando um coração se torna ingrato, ele se torna vulnerável espiritualmente, perde a capacidade de enxergar Deus agindo, perde a alegria que vem de reconhecer sua bondade, perde a paz que vem de confiar em sua proteção, e aos poucos se afasta dele, não porque Deus se afastou, mas porque a ingratidão cegou seus olhos espirituais. Por isso, cultivar gratidão não é apenas uma questão de educação ou boas maneiras. É uma questão de sobrevivência espiritual. É manter seu coração conectado ao coração de Deus. Ellen White nos convida a fazer da gratidão um estilo de vida. Comece o dia agradecendo. Termine o dia agradecendo. Agradeça em meio às dificuldades. Agradeça pelos livramentos que você vê e pelos que você nunca verá. Agradeça pela proteção silenciosa que te guarda constantemente. Agradeça pelos anjos que você não enxerga. Agradeça por um Deus que te ama tanto, que cuida de você mesmo quando você não percebe. E quando a gratidão se tornar parte de quem você é, sua vida inteira será transformada. Você vai viver com paz mesmo em meio ao caos. Vai ter alegria mesmo em meio à dor. Vai ter confiança mesmo em meio à incerteza. Porque vai saber no fundo do seu coração que está seguro nas mãos de um Deus que nunca falha, nunca dorme e nunca te abandona. Chegamos ao fim dessa jornada, mas a verdade que compartilhamos aqui não termina neste vídeo. Ela continua na sua vida. Todos os dias, em cada momento, em cada escolha, em cada respiração. Você nunca esteve sozinho, nem por um segundo. Mesmo quando sentiu que Deus estava distante, Ele estava te protegendo. Mesmo quando achou que tinha sido abandonado, Ele estava lutando batalhas em seu favor. Mesmo quando não viu, não sentiu, não percebeu, Ele estava lá em silêncio, guardando você com um amor que não precisa de holofotes para ser real. Ellen White dedicou sua vida a nos revelar essa verdade profunda. Deus não nos protege apenas quando pedimos, mas constantemente, preventivamente, de formas que nunca saberemos completamente nesta vida. Se você chegou até aqui, eu quero que faça algo agora. Pare por um momento, feche os olhos e agradeça a Deus por todas as vezes que Ele te protegeu sem que você soubesse.
Agradeça pelos acidentes que não aconteceram, pelas portas que Ele fechou e que te salvaram de caminhos destrutivos, pelas pessoas que Ele removeu da sua vida, pelos planos que Ele frustrou porque sabia que te fariam mal. Agradeça pela proteção silenciosa que te guarda a cada instante. E depois desse agradecimento, faça um compromisso. Viva consciente dessa proteção. Viva com os olhos abertos para perceber a mão de Deus no seu cotidiano. Viva em gratidão constante. Viva em comunhão profunda com Ele, porque a proteção de Deus não é apenas um conceito teológico, é uma realidade que deve transformar completamente a forma como você vive. Ellen White nos deixou um legado precioso, a certeza de que Deus é fiel, mesmo quando não entendemos seus caminhos, mesmo quando Ele age em silêncio, mesmo quando não vemos resultado imediato, mesmo quando a proteção vem disfarçada de dificuldade. Confie nele. Descanse nele, entregue sua vida completamente a Ele, porque não há lugar mais seguro no universo do que estar nas mãos de Deus. Não há proteção mais eficaz do que a dele. Não há amor mais profundo do que o dele. E quando você compreender isso de verdade, vai parar de viver com medo. Vai parar de se desesperar diante do incerto. Vai parar de achar que está à mercê do acaso. E vai começar a viver com a confiança inabalável de que, aconteça o que acontecer, você está seguro. Porque Deus prometeu que nunca te deixaria, nunca te abandonaria, e Ele sempre cumpre suas promessas. Se esse vídeo tocou seu coração, se algo aqui fez sentido para você, não guarde isso só para você. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Deixe um comentário contando como Deus te protegeu de alguma forma que você só percebeu depois. Compartilhe seu testemunho, porque quando fazemos isso, não apenas fortalecemos nossa própria fé, mas encorajamos outros a confiar no Deus que protege em silêncio. E se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora, porque o conteúdo que compartilhamos aqui não é superficial, é profundo, é bíblico, é transformador. E Deus pode usar esses vídeos para mudar sua vida de formas que você nem imagina. Antes de terminar, eu quero orar por você. Pai amado, eu te agradeço por cada pessoa que assistiu a este vídeo até aqui. Agradeço porque sei que não foi coincidência. Foi tua proteção silenciosa guiando-os até esta mensagem. Senhor, abre os olhos espirituais de cada um deles para que possam reconhecer tua mão agindo em suas vidas. Aumenta a fé deles, fortalece a confiança deles e que eles possam viver, a partir de hoje, conscientes de que nunca estão sozinhos, porque tu estás com eles, protegendo-os, guardando-os, amando-os de forma constante e fiel. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, te proteja e te guarde sempre. Até o próximo vídeo. E lembre-se, você nunca esteve sozinho e nunca estará.